A paz, caros irmãos e irmãs. Gostaria de partilhar um pouco com a noção de Kairos. Kairos e o Cronos. Quando falamos sobre o tempo, para nós, é uma palavra só. O tempo presente, o tempo do passado, o tempo do futuro. A noção de tempo é a mesma, Mas para os gregos existiam duas palavras que expressavam o tempo. A palavra Cronos e Kairos. O que é o Cronos? Cronos é o Titã, filho de Urano e Gaia, um dos filhos mais novos dos titãs, que enfrentou o pai e destronou o pai. E com isso tornou-se os deus dos deuses, do Olimpo. Então aconteceu que ele tinha medo também de ser destronado por um dos seus filhos. Então comia os filhos, Algumas versões falam que comia os filhos homens ou comia todos os filhos. Imagina a situação, Na cultura grega, Cronos é o deus que come os seus filhos. Logicamente, vemos uma simbologia aí, Cronos, é o tempo do relógio, o cronômetro, A cada dia, a cada momento, o tempo está passando, E com o tempo come a nossa, no meu caso, já comeu a minha juventude, a minha infância, adolescência, e agora está quase consumindo a idade adulta, já entrando na idade da velhice, Cada um sabe o tempo que tem na sua vida, É o crono, é o tempo chamado quantitativo, o tempo do relógio, que está passando, Ninguém segura a marcha inexorável do tempo. O tempo está passando, portanto, aproveitemo-lo muito bem, porque tempo não volta atrás, Já dizia os chineses, coisas que não voltam atrás. Flecha lançada, palavra falada e oportunidade perdida. E o segundo tema do tempo, para os gregos, é a palavra kairos. Kairos, na mitologia grega, é o filho mais novo de Zeus, com a deusa prosperidade. Na linguagem romana, na linguagem grega, a palavra tique. A prosperidade é a deusa que de alguma forma dá sorte aos homens. Ela é simbolizada por uma roda, ela vai rodando essa roda, e uma hora a sorte está ali em cima, tem hora que a sorte está ali embaixo. De fato, a sorte é algo aleatório, não é verdade? Tem hora que temos sorte de ganhar num jogo, a sorte de chegar no ponto de ônibus, o ônibus está lá presente, mas tem hora que tem coisas que não dá certo, é como um azar, Acontece chegar num ponto de ônibus, o ônibus chegou um pouquinho mais cedo, e assim por diante. Então, a tique, a prosperidade, ela refere-se aí àquilo que é aleatório, que nem sempre podemos controlar. Há fatores que nós não podemos controlar. Então, de Zeus, e da prosperidade, gerou-se um filho, na mitologia grega, chamado de Kairos. Kairos era um deus, o deus que vivia correndo, sempre com rapidez, com destreza. Ele tinha um grande topete na testa, e na parte de trás ele era careca. Então esse deus como que passava muito rápido e era necessário agarrá-lo de frente, quando ele passasse, agarrá-lo. Então Kairos, para os gregos, é o deus do tempo oportuno, ou seja, da oportunidade, da chance, o tempo da graça, um bom tempo. Então, distingo aqui o cronológico, é o tempo quantitativo, o tempo do relógio, e o tempo kairológico, que é o tempo da graça. E nós percebemos isso. A gente fala assim, nossa, já passou, rapidamente passou o tempo. Percebemos que o tempo também é psicológico. O tempo passa rápido demais, muitas vezes, ou parece que demora muito. Quando estamos numa fila de alguma coisa, percebemos muito bem que o tempo parece que não passa, E ao contrário, quando fazemos algo prazeroso, algo que nós gostamos muito, parece que o tempo passa rápido, Então está aí a distinção do tempo cronológico e o tempo kairológico, ou seja, o tempo da graça, O tempo oportuno para alguma coisa. Portanto, somos chamados a entender que precisamos fazer da nossa vida um tempo oportuno, porque todos nós temos o tempo cronológico. Isso faz parte da vida, não só nossa, dos seres humanos, como todas as criaturas, Todos os animais, todos os vegetais têm um tempo de vida,
só que nem sempre esse tempo é bem vivido, né? Então, né, precisamos aprender a valorizar esse kairos. Para Hipócrates, no século V, o pai da medicina, ele dizia que o kairos, na verdade, é o tempo da cura, o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Ou seja, a doença como vai crescendo no ser humano, no cronológico, no tempo. Em um dado momento, a cura como se tem condições de ser efetivada. Aí cabe ao médico perceber qual é o kairos, qual é o tempo propício e específico para dar o remédio, para identificar a doença e tratá-la. Então, para Hipócrates, né, o kairos é o tempo oportuno para a crise, ou seja, para dar fim à crise, à doença, à enfermidade, né? Para os pitagóricos, a palavra literalmente kairos significava oportunidade, ou seja, chances que nós temos em nossas vidas, né? Que nem sempre, né, aparecem em nossas vidas. Já dizia Santo Agostinho, tenho medo do Cristo que passa, né? Por quê? Porque na nossa vida aparecem oportunidades e podem não voltar mais. E assim como os gregos entendiam que era necessário agarrar a oportunidade de frente, agarrar o topete do kairos, entende? Para segurá-lo, né? Para dar aquele benefício naquele momento. Essa era a mentalidade para os gregos do kairos, o deus do tempo. Na teologia cristã, né, na filosofia cristã, esse tempo assumiu outro sentido. Tornou-se o tempo da graça, né? O kairos, então, é o tempo de Deus, o tempo da manifestação de Deus. O próprio Jesus dizia, completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, agora é o tempo da graça. Jesus em nosso meio. E cabe-nos, todos nós, a aprender a reconhecer o tempo da graça em nossas vidas, as oportunidades, as chances que Deus coloca em nosso caminho. Porque o tempo está passando. O relógio está passando o seu tempo. O cronos está comendo a nossa vida. Estamos, de alguma forma, o tempo está passando. Estamos perdendo tempo ou estamos aproveitando bem o nosso tempo? Quem não tem tempo para Deus, com certeza está perdendo o seu tempo. Porque ter Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, é reconhecer que Ele é a fonte da nossa vida e a fonte do tempo. Para os gregos, né, de alguma forma, há uma forma de romper com o Cronos, de vencer o Cronos, o Kairos que vence o Cronos. Como assim? O Kairos é o tempo que se expande para o para sempre. É a chamada a eternidade, né? Então, eternidade é um tempo propício para aqueles que desejam, de fato, romper com o Cronos, com o tempo do relógio. Todos nós um dia saberemos que não teremos mais tempo de vida. Mas aí, acabou o tempo? Não, para quem tem fé não. Né? Para quem tem fé, acredita que começa o tempo da eternidade, o tempo para sempre, onde são convidados todos aqueles que amam Jesus. Jesus prometeu isso, né? Quem crê em mim, nesse meu evangelho, né? Então o Senhor prometeu a vida e a abundância, né? E além disso, né? Ele fala que eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o tempo da graça, que todos nós somos convidados a viver, né? Então ressalta aqui, né, essa grande graça da teologia cristã de entender que existe um tempo que é eterno, né? Mas não podemos ver pela nossa visão, mas podemos perceber, porque dentro de nós existe um desejo do para sempre, não é verdade? Até mesmo o reencontro com aquelas pessoas que nós amamos. Nós amamos e não esquecemos dela, não é verdade? Quem aqui não tem uma saudade de alguém que já perdeu, né? Aquela saudade que o tempo passa e a saudade não deixa de existir. Sinal que existe um tempo do reencontro. Esse tempo é o da eternidade, o tempo que Deus prometeu a nós após a nossa morte. Mas enquanto tivermos vida, podemos aqui na terra fazer da nossa vida um tempo de graça, um tempo de Deus, o tempo da misericórdia de Deus em nossas vidas. Portanto, caros irmãos e irmãs, concluo dizendo que aproveite o seu tempo. Cada momento é um momento único. Faça desse momento um tempo de Deus, um tempo de dedicação ao próximo,
Tempo de fazer algo realmente que deixemos aqui na terra algumas pegadas, tá bom? Desejo a você que o tempo da graça de Deus seja sempre na tua vida e que não falte as graças de Deus todos os dias na sua vida. Que ela seja abençoada pela graça de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraços, caro irmão, cara irmã.